Grande discussão de Vinícius e Guilherme aconteceu na tarde desta quinta-feira. O Guilherme acabou defendendo Renata e Vinícius não gostou, galera. Isso mesmo, vamos entender como foi que isso aconteceu. Antes de continuarmos, bem-vindos aqui ao canal exclusivo 24 horas, o seu portal de notícias e informação do Big Brother Brasil. Peço que você deixe o seu like, que se inscreva em nosso canal e que ative o sino das notificações, pois dessa maneira você sempre ficará bem atualizado de vídeos novos aqui do canal. A tarde desta quinta-feira foi marcada por uma grande discussão entre Guilherme e Vinícius no Big Brother Brasil 25, colocando em xeque a amizade dos dois e gerando um clima de tensão dentro da casa. O desentendimento começou quando os brothers resolveram falar sobre a postura de Renata, que tem sido uma figura bastante comentada nos últimos dias. A sister, desde que voltou da vitrine do seu Fifi com um comportamento novo, acabou dividindo opiniões e isso foi o motivo de um desentendimento, e essa postura dela foi motivo de desentendimento na tarde desta quinta-feira entre Guilherme e Vinícius. A conversa começou na área externa da casa, onde Guilherme e Vinícius discutiam sobre Renata. Guilherme saiu em defesa da bailarina, minimizando as críticas que vinham sendo feitas sobre o comportamento dela após a experiência fora da casa. Para ele, Renata apenas compartilhou o que tinha visto, sem necessariamente demonstrar soberba, como alguns colegas estavam apontando. Em tom de questionamento, ele disse: "Se é soberba por falar tudo que ela ficou sabendo, vocês queriam o quê? Que ela chegasse e não falasse nada? Não consigo entender qual foi a parte de soberba." A fala de Guilherme rapidamente gerou uma reação imediata de Vinícius, que discordou completamente do amigo. Para ele, a questão não era apenas o conteúdo da informação, mas sim a forma como Renata estava agindo desde que voltou da dinâmica. Com um tom mais incisivo, ele rebateu: "É o comportamento, Guilherme. Não é isso que você está distorcendo. Eu acho que ela se tornou muito grande quando, em uma discussão com a Aline, ela começou a bater de igual para igual. Eu acho que por isso ela também foi escolhida para a dinâmica lá de fora e veio cheio de informação." A conversa foi ficando ainda mais acalorada, pois Guilherme insistia que Renata estava apenas jogando, enquanto Vinícius afirmava que ela havia mudado drasticamente depois de ter tido acesso às informações externas. Segundo Vinícius, Renata sabia exatamente o que estava fazendo ao retornar para casa com um posicionamento mais contundente, sabendo que isso poderia favorecer a sua trajetória dentro do jogo. O pessoal fala: "Ah, eu não chegaria assim não, mas eu chegaria igual, cheio de informação. É o que o público quer ver." Eu olho a Renata se posicionando e não consigo discordar. "Desculpa, mas eu não concordo. Se eu conseguisse, eu ia voltar grandão pra cima", finalizou Guilherme. O tom da conversa fez com que o clima ficasse pesado entre os dois. Guilherme e Vinícius, que até então têm uma boa relação dentro do jogo, passaram a se encarar de forma mais séria, sem brincadeiras habituais. Outros brothers que estavam próximos perceberam a tensão e preferiram não se intrometer naquele momento, deixando claro que eles resolvessem as suas diferenças. Após o bate-boca entre os dois, Guilherme se afastou e foi para a cozinha, ainda refletindo sobre a discussão. Ele parecia incomodado com a insistência de Vinícius em afirmar que Renata havia mudado drasticamente. Já Vinícius permaneceu na área externa conversando com Diego e tentando explicar por que discordava de Guilherme. Diego, por sua vez, tentou amenizar a situação e ponderou: "Cara, eu entendo o seu ponto de vista, mas eu acho que o Guilherme também não falou por mal. Ele só enxerga a situação de outro jeito." Mas Vinícius não concordou e deixou claro que sentiu que a discussão poderia afetar a amizade entre ele e Guilherme. "Mano, a gente sempre jogou junto, sempre conversou sobre tudo e agora ele vem com esse papo, sei lá. Não sei se ele realmente está do meu lado ou do lado dela." Enquanto isso, na cozinha, Guilherme acabou desabafando com Delma, dizendo que não esperava esse tipo de confronto com Vinícius. Segundo ele, a discussão deixou claro que os dois pensam muito diferente sobre o jogo e isso poderia impactar suas estratégias futuras dentro do reality.
Do lado de fora, a discussão rapidamente virou assunto nas redes sociais, com fãs do programa debatendo quem estava certo e quem estava errado. No X, por exemplo, os nomes de Guilherme, Vinícius e Renata entraram nos assuntos mais comentados e os internautas dividiram opiniões sobre a briga. Algumas pessoas saíram em defesa de Guilherme, afirmando que ele apenas tentou defender Renata, mas que Vinícius exagerou ao interpretar isso como algo pessoal. Um internauta comentou: "O Vinícius está forçado demais. O Guilherme só disse que não viu soberba na Renata e agora ele quer transformar isso em um problema gigante." Por outro lado, muitos concordaram com Vinícius, afirmando que a mudança de comportamento de Renata realmente foi perceptível, o que era estranho Guilherme não reconhecer isso. O Vinícius está certo, a Renata voltou se achando a dona do jogo depois da vitrine do seu Fifi. A gente viu isso claramente, o Guilherme só não quer admitir. A polêmica fez com que o público começasse a questionar se a amizade entre Guilherme e Vinícius iria resistir a essa briga, ou se os dois acabariam se afastando de vez dentro do jogo. Com o jogo cada vez mais afunilado, brigas como essas podem ter grandes consequências dentro do reality. Guilherme e Vinícius sempre estiveram alinhados, mas agora com essa discordância sobre Renata, pode ser que os dois comecem a seguir caminhos diferentes dentro da casa. Além disso, com a prova do líder se aproximando, fica a dúvida se os dois ainda vão conseguir trabalhar juntos estrategicamente, ou se essa treta pode levar à ruptura definitiva na aliança entre eles. Outro ponto que deve ser observado, pessoal, é como a Renata vai reagir a essa discussão. Será que ela vai perceber que a sua postura dentro do jogo está sendo questionada pelo Vinícius? Ou será que ela vai usar isso ao seu favor, tentando puxar o Guilherme mais para perto e enfraquecer Vinícius? Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês, o que é que acharam dessa treta entre os dois. E se vocês estão do lado de Guilherme ou do lado de Vinícius. Eu vou ficando por aqui. Em breve estarei de volta com novas atualizações.